Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime mais de Deus e que, irmão, a partir dessa reflexão, que você possa deixar o Senhor guiar a sua vida, sabendo que o Senhor tem os melhores planos para você e sabendo que o Senhor sabe o que é o melhor para você. Quero ler para vocês uma passagem que está no livro do Gênesis, capítulo 46, versículo 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Irmão, essa passagem, ela nos traz um ensinamento muito forte. Principalmente quando a gente passa a entender o contexto por trás dessa passagem. Aqui Deus está falando com Jacó. E essa passagem já se passa depois que José já foi vendido como escravo ao Egito. Já se tornou governador, já se reencontrou com os seus irmãos. O pai também viu José vivo e agora eles estão indo lá para o Egito para viver naquela terra, onde Deus também havia preparado José como governador para que Jacó e sua família pudessem ser conservados, porque o mundo estava passando por uma crise terrível de seca naquele tempo. Estava faltando alimentos, eles não tinham alimentos em Canaã. Então o povo de Israel precisava descer, Jacó e sua família, precisavam descer ao Egito para sobreviver. E aí a gente vê Deus acalmando Jacó, porque é interessante que quando a gente volta a alguns capítulos anteriores em Gênesis, na história de Jacó, a gente vê que anteriormente Jacó quis descer ao Egito, mas o próprio Deus o impediu de descer ao Egito, porque não era o momento de ir ao Egito. E agora, esse Jacó, sabendo que José estava vivo, poderia ter ficado receoso de descer ao Egito, até porque Deus já tinha falado para ele não ir no passado. Mas aí o mesmo Deus vem para guiá-lo e falaram: vá lá para ele, vá ao Egito que eu estarei com você. E Deus faz duas promessas: que ele vai tirar o povo de Israel do Egito, porque Deus já havia falado que eles ficariam lá durante 400 anos, assim como ele disse a Abraão. E ele promete que ele vai tirar o povo de lá e que Jacó ainda vai ter a oportunidade de ver José fechando os seus olhos na sua morte, o filho amado dele. Então a gente vê que isso só foi possível porque Jacó ouve a voz do Senhor. Ele obedece à voz do Senhor, porque não é só ouvir, mas obedecer. Ele obedece à voz do Senhor, deixa Deus guiar a vida dele. Ele vai para o Egito e consegue ter um fim de vida bem tranquilo. Irmão, muitas vezes Deus também quer trazer coisas boas para nós. Quer que nós tenhamos uma vida boa, uma vida na qual nós possamos abençoar outras pessoas, uma vida que esteja em conformidade com a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Mas muitas vezes para a nossa desobediência, a vontade de Deus não se cumpre. Muitas vezes porque a gente prefere dar ouvido a qualquer outra voz e não a voz de Deus, ou aos nossos próprios instintos, a vontade de Deus deixa de se cumprir na nossa vida por nossa própria culpa. Então, irmão, que nós possamos dar ouvido à voz de Deus, que você possa deixar o Senhor guiar a sua vida, sabendo que Deus tem os melhores planos para você, melhores inclusive que você mesmo, porque Ele conhece o dia de amanhã, Ele conhece o futuro, e Ele conhece o íntimo do teu coração. Ele sabe de todas as coisas, então Ele sabe o melhor caminho. Então que eu e você possamos deixar ser guiados pelo Senhor, e andar à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que você possa meditar nessa palavra. O Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.